Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, mais um dia, mais uma força na tua presença, aprendendo, sendo ministrado pelo Senhor, sendo tocado pelo Senhor. Nós abrimos o nosso coração para a essência da tua palavra e te pedimos, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que tem a apostila, paz, irmã Lenice. Você que tem a apostila, nós estamos na aula 10, tá? Os patriarcas, vamos falar de José. Os códigos de José. Em nome de Jesus. Abre lá tua espada, Gênesis 37, versículo 2. Gênesis, paz, leda. Uma palavrinha também chegando, paz. Gênesis 37, versículo 2. Vai para lá, então. Vai lá, Xixi. Vê tontice. Só porque eu não quero conhecer. Diz assim, estas são as gerações de Jacó. Está falando de Jacó. Grifa o nome Jacó. Você que tem marca-texto, você que rabisca a Bíblia igual eu, vou comprar outra Bíblia porque a minha não está cabendo mais. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zil, mulheres de seu pai. E o José trazia uma má fama deles a seu pai. Primeira coisa que eu quero que você entenda, você vê que começa a falar de Jacó, mas aí tem uns dois pontos e fala assim, ó, sendo José. O que a gente aprende com isso? Você é a continuidade do trabalho, da história dos seus pais. A Fran ficou espantada. Fran, você é a continuidade do trabalho dos seus pais. Pastora, não tenho afinidade com os meus pais. Deus está pouco se lixando para isso, porque você é a continuidade do que ele começou a fazer com os seus pais. Às vezes a gente questiona por nascer numa determinada família, com pessoas difíceis, ou debaixo de uma rejeição. O que acontece? Isso não é problema para Deus, isso na verdade é um propósito. Porque nós não viemos do acaso. Nós viemos por um propósito e para um propósito. Então, se a gente cumpre um propósito, não foi erro de Deus, não foi falha humana da nossa vida na Terra. Deus tinha um propósito com os nossos pais. Qual? Nos criar. Então, nós damos continuidade ao trabalho deles. Por quê? José é a continuidade de todo um legado de Jacó. Tem coisa que teu pai e tua mãe não fez, mas que você vai fazer. Tem coisas que teu pai e tua mãe não conquistou, mas você vai conquistar. Tem coisa que teu pai e tua mãe não passou, mas você vai passar. Mas isso assusta? Depende. Depende de quem que você serve. Por quê? José era uma continuidade da aliança patriarcal. E ele começa a mostrar que ele não podia negar de onde ele veio, na questão de fé, na questão de temperamento, na questão de... O que mais? De jeito. Você já percebeu que tudo que você não gosta nos teus pais se herdou? Aquele gênio ruim que teu pai se herdou. Minha mãe falava isso para mim. Tem um gênio ruim do teu pai. A mãe tá ali, ó. Já está escutando, xingando ele. Aquilo que você não gosta,
nos pais, você herda, porque é uma continuidade no tratamento. Às vezes Deus não tratou do teu pai e da tua mãe, mas vai tratar de você, porque você é crente. Por isso que a gente entra na lixa de Deus, aí você fala, por que que comigo é assim? Porque teu pai e tua mãe não deixou ser tratado. E você falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Ele fala, não, deixa eu dar uma esfolada, porque tá muito grossa essa casca aí. E José, ele é o queridinho do papai. A gente já leu, né? A gente já ouviu a história, lemos muitos textos sobre José, mas ele é o queridinho do papai. Irmão, e traga isso para o mundo espiritual. Você ser amado por alguém de autoridade provoca raiva nas pessoas. Seu pai e tua mãe têm um amor por você, você tem irmão, um irmão vai odiar isso. Se você é uma pessoa em qual o seu patrão ele acha graça em você, e aí você toma aquele nome de puxa-saco, as pessoas vão te odiar por isso. Se você está numa igreja e você é um auxiliar de um pastor, de uma pastora, e você é aquela pessoa, conta comigo para o ministério, você vai apanhar por isso. Por quê? Quando nós nos dispomos e quando nós somos amados e conhecidos por alguma autoridade, nós somos odiados. Coloca assim, ó, eu vou ser odiado por ser amado. Anota aí, eu vou ser odiado. Eu anotei isso na minha vida, quando eu li sobre José. O que José tinha que os irmãos reconheciam? Amor. E por causa do amor que José tinha do pai, ele foi odiado. As pessoas vão te odiar por 3 motivos, eu coloquei na nossa apostila. Primeiro, porque você é favorito do Pai Celestial. Coloca aí nas tuas anotações, eu sou favorito do meu pai. Põe pai com letra maiúscula, tá? Você é favorito. Deus tem filho favorito? O que vocês acham? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso é fato. Mas será que ele tem filho favorito? Eu acredito que ele tenha, porque ele diz que ele ama, né, aquele quem o busca. Ele ama. Principalmente nas madrugadas, né? É. Quem ora de madrugada? Vamos ver. Ai, mas eu todo dia. É? Aí, a gente ora meia-noite, todo dia no peito. Não, o meu horário é sempre o mesmo, entre 3 da manhã até as 4, que eu acho que é um horário que é onde a gente tem mais batalha espiritual. Exatamente. Você sabe que tem uma hora eu vou dar um estudo para vocês sobre a oração das 5 da manhã. Quem já ouviu sobre isso? Não, eu nunca ouvi. Não. Porque oração das 5 da manhã. Porque os pássaros acordam antes das 5 por um motivo, diz a Bíblia, que é para louvar o Senhor. Sim. Então, para a gente louvar o Senhor, a gente tinha que acordar primeiro que os pássaros, né? Mas uma hora eu vou dar um estudo dele. Mas vai lá, Lenice, ativa teu microfone aí, deixa eu falar contigo. Deus tem filho favorito? Oi, pastora. Eu não diria favorito, mas ele tem uns assim que são bem especiais, acredito eu. A gente vê, né? A gente fica sabendo sim. de umas coisas que ele faz na vida dos outros. Fala, não pensa na minha, não. O que você acha que é o favoritismo de Deus, Lenice?
Ah, em que sentido, assim, pastor? Você acha que é amor? Você acha que é graça? O que você acha que é? Eu acredito que seja amor. Amor? Não, sim, acredito que sim, amor. Alguém acha que esse favoritismo de Deus é alguma coisa assim, diferente de amor? Para a gente dar uma discutida nisso? Obediência. Obediência? Eu acho que a obediência atrai o favoritismo. Porque quando Eu a acredito. gente tem filhos, a gente percebe quando aqueles filhos quando obedece, né? Né? É que nem o amor dos filhos com os pais. Você pode ter 10 filhos. Algum vai ficar assim, mais estudioso, é o que vai dar menos os Que agrada trabalhos, mais, o que né? obedece, agrada mais. Que agrada mais. Mas pega a tua Está apostila, sempre com Deus, no caso, é, acredito eu, né? pega a tua apostila, põe assim, você que tem a apostila, ou você que está escrevendo, coloca assim, ó, favoritismo é graça. Sabe por que que ele era o favorito do pai? Porque ele tinha abundante graça de Deus. Por que que ele A senhora pode definir mais sobre isso? posso, vou falar agora. Por que que ele tinha graça de Deus? Porque ele era o filho que ele ganhava mais. Ele ganhou uma túnica que nenhum dos irmãos tinha ganhado. E aquela túnica, em Israel, ela simbolizava o quê? A autoridade e a bênção da primogenitura. Ele não era o primogênito, mas Deus dá para ele a capa, né? Vamos usar essa palavra, a veste da bênção da primogenitura. Por quê? Porque o pai alcançou graça com ele. Só que deixa eu falar uma coisa com você. José, ele era o filho que olhava a atitude dos irmãos e contava para o pai. Ele é aquele filho X9. Pai, pai, ó o Rubi. Pai, estão bebendo. Pai, comer a cabrita. Era esse naipe. Ele era um menino que ele contava os sonhos. Porque quando ele sonhou, ele chegou para os irmãos e falou, sabe o que eu sonhei? 11 estrelas curvando. Nós olhamos para a roupa do favoritismo, porque ele carregava isso. Certamente ele ouvia isso, né? Você ganhou uma roupa do pai. O pai deu coisa para você que não deu para mim. Ele tinha que lidar com essa questão. Só que ele não soube lidar com isso. Por que que eu afirmo que ele não soube lidar? Porque ele não precisava ter contado os sonhos. Nós precisamos lidar até com as bênçãos que Deus nos dá. Irmãos, sabe aonde que as pessoas se perdem? Não é na tribulação, as pessoas se perdem na bênção. Tem gente que quando é abençoado, faz o quê? Some. Tem gente que quando é abençoado, sabe o que faz? Pisa nos outros. Tem gente que quando é abençoado, humilha os outros. E o que é isso? É não saber lidar com a roupa do favoritismo. Por que que eles arrancaram a capa? Isso daqui é uma mensagem para nós. Quando eu não sei lidar com a graça, essa graça é tomada na minha vida. Se você não sabe lidar com a bênção escapa dos seus dedos. Por isso, irmãos, seja assim, muito prudente. Molda o seu coração para ser muito humilde quando você for abençoado, porque eu sei que Deus vai te abençoar. Por isso que eu estou falando isso. Não esqueça de onde você veio e como você começou. Não esqueça os princípios que te levaram até ali. Porque, irmãos, quando a gente está na bênção, a gente esquece de onde veio. Esquece. José estava se achando com aquela túnica, até ela ser tomada. E entende uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é o servo de Deus mais obediente que ele tem, vocês acham? Na face da terra.
Elisandro, olhando sério. O servo de Deus mais obediente que ele tem, para trabalhar para ele. Pode chutar, viu, gente, que estão quietinhos hoje, é o frio, né? Coloca assim nas suas anotações. Satanás é o servo de Deus mais obediente. Porque Satanás só faz o que Deus deixa ele fazer. Por isso que ele é servo de Deus, ele não deixou de ser servo, ele é anjo. Caído, mas é anjo. Ele não perdeu autoridade, ele não perdeu soberania, ele não perdeu nada. Só que tudo que ele tinha se transformou para ser usado para as trevas, ficando sem voz. Misericórdia de mim. Então, Satanás é o servo mais obediente que Deus tem, e ele nunca desobedece a Deus. Deus fala assim, ó, vai lá e arranca a roupa da graça, porque eu estou deixando, ele vai. Agora, imagina, se Deus dá uma ordem para o diabo colocar a mão em você. A gente vai estudar Jó semana que vem. Não estou falando do diabo chegar de intruso, não, por uma brecha. Eu estou falando do diabo entrar na sua vida por permissão de Deus. Por isso que a gente tem que ter tanto discernimento na provação, muito discernimento, porque às vezes você está orando, está achando que é demônio, não é? E se não é? Se é Deus te provando? E se é uma ação demoníaca permitida por Deus? Porque tem ação demoníaca que entra na nossa vida por brecha. Mas existe horas que o Senhor permite o diabo ir lá e testar, e provar, e bater. Fala, vai lá, mói que ele aguenta. Por isso que o segredo, eu sempre falo isso para as pessoas muito próximas de mim, falo isso na igreja. O nosso segredo da nossa fé, da nossa vitória, é aprender a suportar. Irmão, o dia que você aprender a suportar, você venceu. Não é difícil crer. Não é difícil esperar. Não é. Mas você suportar a situação, porque tem dia que você fala, eu não vou aguentar. E é no não aguentar que você para de crer. É no não aguentar que você joga tudo pro alto, toma a decisão que não era para tomar, fala o que não devia falar. Por quê? Porque o segredo está no suportar. Então, tem ações da nossa vida que é o diabo entrando com uma brecha. Mas tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida, ou talvez faz, que o diabo vai ser um instrumento de Deus para ali, ó. Olha Jó, não tinha iniquidade em Jó. E Deus deixou. E aí? Se ele quiser achar um Jó hoje, será que você é uma pessoa preparada para perder? Porque o crente ele não sabe perder. Deus fala assim, eu vou te provar, fazendo você perder uma luta, lidando com uma porta fechada, lidando com uma situação contrária, o que acontece? Se você não saber lidar com o não de Deus, você pira. Aí já quer ir para outra igreja, você quebra de maldição, porque não sabe lidar com o não. E o não de Deus nos faz perder. Já tentou, às vezes, estar num serviço que você quer entrar e Deus não quer deixar você entrar? Que luta que é? Você ora, você faz campanha, faz voto. Deus fala assim, com uma placa bem grande, assim, não. Fala, gente, todo mundo entra. O não de Deus é muito difícil de lidar, porque o não revela o nosso coração. Esse dia eu estava orando, eu não sei se vocês já leram uma passagem na Bíblia, que fala assim, que Deus fala assim, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus fala isso para Moisés.
E eu estava orando pela minha vida, né? Por cura. Falei, Deus, dá cura nesse nódulo do meu seio. Aí eu fui abrir a palavra, saiu essa passagem. Terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia. Eu falei, estou lascada. Deu ruim para mim, então, né, pai? Porque se o senhor não quiser, e aí? E aí eu fiquei fazendo um devocional daquilo, de lidar com o não de Deus. Se Deus falar não para mim, será que eu vou continuar tendo a mesma disposição, o mesmo ânimo, o mesmo gás, a mesma fé? Porque se ele falar não, é porque é o melhor, Deus só faz o melhor para a gente. E Satanás faz o quê? Obedece a Deus. O que ele fez? Foi lá e usou os irmãos para arrancar a roupa de José. Qual que é a mensagem que nós aprendemos com isso? Quando eu e você não sabe lidar com a graça, com a bênção, Deus manda o diabo usar pessoas para arrancar a bênção de nós. Infelizmente. Infelizmente. Por isso, irmão, quando você começar a ser abençoado, você começar a crescer, vou reafirmar isso, porque eu sei que você vai ser abençoado e vai crescer. Não pise nos outros. Não esnoba a graça. Graça é favor. Quando a bênção vir, você dá glória a Deus, você glorifica, você exalta o nome do Senhor, mas não aceita a glória para você. O maior medo que eu tenho e temor é quando as pessoas falam assim para mim, eu gosto de te ouvir pregar. Irmãos, eu tenho medo disso, de cair no orgulho, deixar aquilo crescer no meu coração. E eu falo, irmãos, é Deus, é Deus, é Deus. Porque se ele não tocar nem nas minhas cordas vocais, eu não consigo falar. Então, não aceita a glória, porque a glória de Deus pertence a ele. Quando ele nos abençoa e a gente não devolve a glória para ele, tem um espinho para isso. Paulo tinha um espinho na carne, de tão orgulhoso que ele era. Sabe por quê que era o espinho dele? Que ele tinha muitas revelações do Espírito Santo dentro dele. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, põe um espinho. Satanás põe um espinho nele para ele lembrar quem ele é, que ele é carne, que ele é sujeito a mim. Por quê? Ele tinha um alto nível de ensinamento, de revelação. E outra coisa, quando você começar a crescer, quando você começar a prosperar, quando você ser favorecido por Deus, humilha-te a você mesmo. Humilha-te a você mesmo. Como? Jejuando, orando, lembrando de onde você saiu. Pode falar, Marcelo. Eu sempre tive dúvida em relação a isso, que eu nunca soube qual que seria esse espinho na carne dele, né? Porque uns falam umas coisas, outros falam outras, e a gente só fica até meio confuso. Então, quer dizer que ele tinha um nível, ele tinha um nível, então, espiritual, além do normal. Totalmente. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento sozinho. Então, é tipo assim, ele estava se achando, desse negócio dele se achar. Porque ele tinha visões, né? Paulo Foi era aonde visões. foi onde Então, foi o ele via e Deus colocou o espinho aí para ele falar assim, ai, Deus me mostrou. Deus falou assim, vai lá, Satanás, põe um espinho no couro dele. Alguns acreditam... Qual que foi o espinho? Então, alguns acreditam que era uma dor de estômago. Dor de estômago? No estômago. Eu acredito que era cegueira, porque Paulo era escritor das cartas. Sim. Irmãos, naquela época não tinha óculos. Então, eu acredito, e por Atos, a Bíblia fala em Atos, que quem escreve para ele é Lucas. Então, eu acredito mais firmemente que é a cegueira por causa disso. Porque imagina você ter um monte de coisa que ficar dependendo dos outros para escrever.
Ele não podia escrever, ele não estava enxergando, Entendi. entendeu? Então, eu acredito ser a cegueira. Pior coisa é você não enxergar, gente. Pior coisa. E eu tava vendo ontem Isaac, na velhice dele, quando ele se confundiu em abençoar um dos filhos dele, Deus deu a cegueira a ele, né? Tá certo. Tá certo. Por isso que ele apalpou. E quando ele apalpou, ele sentiu os pelos de Esaú. Ele estava cego. Mas Deus, vendo tudo isso, permitiu que acontecesse, né? Por causa da intenção, como a pastora ensinou. Intenção do coração. Jacó era tão fanático pela bênção que não teve preguiça de nem fazer uma coisa errada. Ele falou, eu pago o preço, mas eu quero ser abençoado. Enquanto o irmão, a Bíblia fala que desprezou. Por isso nós não podemos desprezar o que Deus faz. Irmãos, não despreze nada do que Deus te dá. Não despreze seus dons, seu talento, suas funções, as coisas boas. Porque aquilo que a gente despreza, a gente perde. Se alegre nas pequenas coisas. O livro de Zacarias fala assim, ó. Fui grato nas pequenas coisas, Deus me colocou sobre as muitas. A gente tem que se alegrar nas coisas mínimas. A Bíblia fala que José, ele, além de favorecido, ele era amado pelo pai. Quem já sofreu muita perseguição aí, que até hoje não entendeu por quê? É o amor de Deus na tua vida que incomoda as pessoas. Você acha que é o diabo? Não é, irmãos, é o amor. As pessoas Eu falo que eu tenho hoje uma dificuldade sobre isso, que eu ainda não entendi nem compreendi. Porque nessa aí do amor, até a revelação hoje, nós ficamos como, né? Você fica sendo um cara, diante de muita gente que não tem aquela visão toda, nem o amor, que nem a pastora está falando, mas dentro da gente, assim, que não está resolvido, a gente sente aquele sentimento que não é de Deus, eu creio nisso. É aquele sentimento de um abandono, de rejeição, né? De isolamento. Para isso, para você vencer isso, para uma pessoa, tem gente que não sente, eu entendi a sua questão. Tem gente que não sente o amor de Deus. Uhum. Isso daí é o quê? Precisa de uma cura interior. Porque quando você se resolve aqui do lado de dentro, você vive o amor de Deus. Eu falo porque eu vivi muitos anos achando que Deus era culpado por muitas coisas. E que Deus não me amava, e que Deus tinha me esquecido, Deus tinha me feito só para sofrer. Mas quando eu vivi e aceitei o amor, eu comecei a desfrutar daquilo que Deus é. Por que a gente tem que aceitar o amor? Como que você aceita o amor? Se perdoando. Irmãos, tem gente que não se perdoa pelas escolhas, pelo passado, pela vida. Tem gente que não se perdoa por decisões. Tem que aprender a se perdoar. Porque se a Bíblia fala, se Deus nos perdoou, como que nós não vamos nos perdoar? Você quer falar, Fran? Eu não aprendi isso ainda, pastora. É um processo. Teve o encontro com Deus, né? E eu tava não conseguia me perdoar por algo. Aí Deus usou uma pessoa para falar assim: se eu, que sou Deus, te perdoei, quem é você para não se perdoar? Você quer ser mais do que eu? Exatamente. E a gente não se perdoa. E quando a gente não se perdoa, a gente não consegue enxergar Deus como Pai. Porque a gente fica carregando uma culpa. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não espera de nós perfeição. Deus nunca esperou que você fosse ser perfeito. Porque Ele sabe que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir. Ele só quer que você seja filho. E qual que é a dificuldade do povo hoje? Em ser filho. O povo quer ser anjo, o povo quer ser apóstolo, o povo quer ser profeta, o povo quer ser, né, o tchan do Barangandã,
quer ser a quarta pessoa da Trindade, a pessoa quer ser o querubim da arca, mas não quer ser filho. É tão simples. E o filho, ele não tem restrição com o pai, o filho não tem restrição com os problemas. O filho, ele chega no pai de forma simples. É nessa simplicidade, é nessa que a gente começa a aceitar o amor de Deus, a viver o amor de Deus, a reconhecer o amor de Deus. Eu sempre me cobrava porque eu não conseguia as coisas resolver. Tive anos, né, de problema, eu era presa em mágoas, eu era presa em vícios, eu era presa em comportamentos limitadores. E eu pensava assim, ó, eu tenho que mudar para Deus me amar. E não é assim na mente de Deus, eu não precisava mudar. Eu só precisava aceitar que ele me amava e o amor dele encheu meu coração a tal ponto de eu não ter necessidade de álcool, de droga, de pornografia. Eu não ia ter necessidade de aprovação, porque Deus já tinha me aprovado. Quando eu entendi isso, que eu não precisava mudar para ele me amar, eu comecei a mudar naturalmente. Porque aquilo que eu era presa, eu não tive mais vontade. Então, qual que é o nosso pensamento? Eu vou mudar para Deus me aceitar. Não. Se você quer mudar, usa outro incentivo. Eu vou tirar isso daqui, porque isso vai agradar a Deus. Olha como mudou. Ah, eu vou parar de assistir pornografia, porque isso agrada a Deus. Olha como que mudou. Ah, eu vou parar de fumar, porque isso não faz bem para a minha saúde, e isso agrada a Deus. E isso, quando você faz isso, é o quê? É aceitar o amor. E o que nós não entendemos é que as pessoas vão nos odiar por causa do amor, porque o amor nos faz viver de forma diferente. Porque você sabe, você conhece gente que tem a mesma vida que você e fala assim, por que você consegue tal coisa e eu não? Aí você fala assim, é Deus. Mas, na verdade, a Bíblia fala que Deus é amor. Então, é a mesma coisa que você respondeu o quê? É o amor de Deus em mim. O amor do Pai, que aqui representa, Jacó estava representando uma figura de Deus, que o amor do Pai em José fez ele ser odiado. Ele foi odiado por isso. Por isso que vocês têm que estar preparados para ser odiados. Porque quando as pessoas te odiarem, sabe o que elas vão fazer? Vão falar mal de você. Vão fazer calúnia. Tudo que você faz vão criticar. Você fala assim, gente, me acharam. Realmente é o amor. O amor direcionou os olhos das pessoas em você. Você precisa, irmão, estar preparado para incomodar muita gente. Tem a musiquinha do elefante? Um elefante incomoda muita gente. A tua é assim, ó, um crente incomoda muita gente. 2 crentes incomoda muito mais. Vai incomodar. Nosso problema é que a gente não quer ser odiado, a gente não quer incomodar o próximo, Isso né? aí. A gente não quer ser luz. A gente Porque a não luz quer ser incomoda a odiado. escuridão. Luz no meio das trevas. Sabe quando você está no escuro e acende a luz de repente? O que acontece com o olho? Você fala, ai, que dor. Luz dói. Por isso que as pessoas, ó, a luz dói, gente. Você vê quando a gente está orando na igreja lá no escuro, na hora que acende a luz, fala, ai, calma. Nossa, incomoda, luz incomoda. A gente quer ser o quê? Aplaudido, amado. Não vai amar. Esteja preparado para o ranço. Ou vai ter ranço, vai ter inveja, ter raiva. Vai falar mal de você, vai inventar coisa com o seu nome. Você fala, nossa, gente, ficou criativo. José, ele era odiado porque ele sonhava grande. Sabe por que os irmãos odiavam ele? Porque ele sonhava e eles não. Você vê, a gente é tão covarde, vou usar essa palavra, que a gente deixa de sonhar por pensar no preço que vai pagar pelo sonho. Ontem eu estava aqui orando, ontem eu fiz um dia muito assim, de oração, de reflexão, e eu peguei e fui colocar uns sonhos no papel. Falei, Deus, tenho vontade de fazer isso daqui. Ai, mas dá um trabalho. Deus falou assim comigo,
duas coisas estão acontecendo com você. Está com preguiça, me chamou de preguiçosa. E você está com medo das pessoas, do que eles vão falar. Sabe o que a gente esquece? Que quando a gente vem para Deus, a gente não tem mais reputação. Quando você fala assim, ó, Senhor, usa a minha vida, irmão, ele vai usar do jeito que quiser. Da onde que... Fran, liga teu microfone. Você sabe da onde que vem o azeite? Azeite. Ó, não sabe, desliga. Quem sabe de onde vem o azeite? Liga o microfone. VNS. Da azeitona ser espremida. Ser o quê? Espremida. Olha o jeito que Deus usa a azeitona. Espremendo. Ela só tem função para ser espremida. Mas a gente quer ser o quê? Eu sou uma árvore de bons frutos. Deus fala assim, hoje não, hoje você vai ser azeitona. Vou pegar e vou espremer, porque do jeito que eu estou te espremendo, estou te usando. Olha o jeito que Deus usa azeitona, espremendo, gente. A gente não quer, não. A gente quer ser usado igual os anjos, querubins, com uma trombeta na boca, voando, pintado de ouro. Não vai. Quem sonha grande provoca o ódio nos outros, sabe por quê? Lá fora as pessoas não sonham mais. Mesmo, pastor, eu não tenho mais sonho. Está engavetado. Está engavetado, mas tem. É teu. É teu. E mesmo que você não falou para ninguém, Deus viu o teu sonho, anotou. Está engavetado para você, para Deus não, porque era isso que aconteceu com José. Quando ele falou do super sonho que Deus deu para ele, o que ele falou? Não falo mais. O próprio pai falou, cala a tua boca. Não fala mais disso. Depois aconteceu todo o episódio da vida dele, só que quem deu o sonho para ele foi Deus. Ele engavetou, mas Deus não. Deus só mostrou, é assim que eu vou fazer. Às vezes você engaveta coisas que Deus vai fazer na tua vida. E eu estou profetizando. Pode ser grande para você, mas o teu Deus é maior para realizar o teu sonho. O teu Deus é maior para cumprir o teu sonho. O teu Deus é maior para usar o teu sonho em favor do reino dele. Aleluia. Recebe, em nome de Jesus. José, quando ele sai da casa do pai, ele está usando uma túnica. Aí eu coloquei aqui no nosso estudo que ele usou 5 vestes. Primeira veste, veste de filho. Gênesis 37, versículo 3. Quem pode ler? Trava aí e lê para nós. Gênesis 37, 3. Gênesis 37, 3. Isso. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Então, primeira veste dele, veste de filho. Quem que dá? O pai. O pai deu uma veste para ele, que representava o quê? Os valores pessoais. Quando o pai deu aquela veste para ele, deu falando assim, ó, você vai ter a bênção do primogênito, você vai ter a unção do primogênito, você é melhor do que os irmãos, para mim você vai ser o que vai carregar a herança da nossa geração. As vestes de José anunciava isso. Tá? Segunda veste que ele tem. Aí o que acontece? Os irmãos pegam ele, jogam ele no poço, vende ele como escravo. Então, a segunda veste dele é veste de escravo. Gênesis 39, versículo 12. Alguém leia, por gentileza. Que ele usava lá na casa de Potifar.
Gênesis 39, 12. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Miele, deixa eu te perguntar uma coisa. Pelo desespero dessa mulher querer dormir com José, você acha que ele era bonito ou feio? Bonito. Bonito, né? Quem concorda que ele devia ser bonito? Porque a mulher estava louca. Mas tem um porém também. Ela estava doidona. Deixa eu achar aqui. Vai no capítulo 39, versículo 1, Niele. Lê aí, só o versículo 1, Gênesis 39. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. Grifa aí a palavrinha eunuco. Quem sabe o que é um eunuco? Castrado. Ele era capado. Ele era capado. O Potifar, ele era capado. A Elisandra me olha sério. Elisandra. Por isso que a mulher estava tarada, gente. Vocês não estão entendendo. Ela tinha um casamento de fachada. Vem um homem bonito, vistoso, com o amor de Deus na vida dele. Tinha aquele brilho do Espírito Santo. Ela falou, quero. Ela era casada com Potifar, que era eunuco de Faraó. E José era o que lá, Niele? Trava aí teu microfone, fazendo favor. O que o José era dele? De Potifar. mordomo, ele cuidava. Não, ele trabalhava na casa. Ele era o quê? Mas ele trabalhava na casa. Mas do ele Potifar. foi vendido como o quê? Escravo. Escravo. Ele era mordomo, sim, mas ele era um escravo. E o escravo tem que fazer o quê com o senhor? Servir. Servir. Obedecer. Tinha que obedecer. Então, a dona dele, se ela quisesse dormir com ele, ele tinha que dormir com ela. Porque ele era escravo e ela era a dona. Só que ele não quis por um motivo. Ele falou o quê? O meu senhor me deu uma ordem e eu tenho um compromisso com Deus. Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 8. Ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele até poderia servir a mulher, mas ele tinha uma ordem e ele tinha uma aliança com Deus. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que é em si uma pessoa eunuca? Porque lá no primeiro estupro, ele também ele fez toda uma cidade se tornar. É a mesma coisa? Circuncisão é a mesma coisa de A eunuco? circuncisão é tirar a fimose. A pelinha. Lá foi isso. Isso, lá eles tinham a fimose, a circuncisão é o homem tirar a fimose. O eunuco é capaz, não subia de jeito nenhum. Virava, vou falar, não fui eu tudo, mas deixa que ele vira viado. Foi aula. Ai, velho. Tem o português, claro. Aquela aula, né? Pode perguntar ali. Aqui no capítulo 39, 1, quando fala, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, não dá a impressão que são duas pessoas? Não, mas Capitão da guarda.
Ele era capitão, porque a castração no Egito Antigo funcionava para você, porque ele era capitão da guarda, ele vivia no palácio, né, servindo ao rei. Faraó. Para o faraó, o Potifar. Potifar. Isso. Então, a castração era uma demonstração de máxima lealdade. Por quê? Porque ele ia lá visitar o harém do rei, ele passava entre a Cleo, lá, a Cleópatra, e ele não podia ter ereção, entendeu? Então, quem era castrado era Potifar. Era Potifar. Era Potifar. Ela era casada com Potifar. E ela era Isso. casada com Potifar, porque era um casamento assim, né, de consideração. Ele era um alto homem, ele era capitão, ele era o cara dos exércitos lá, né? Mas ele era eunuco, Uhum. Entendi. entendeu? E José, ele está aí usando o quê? Uma veste de escravo, a segunda veste. Ele é provado onde? Nos valores morais. Por quê? Eu perguntei se vocês achavam que ele era bonito. A gente entrou numa concordância que sim. Esse desejo... Irmão, ninguém deseja homem feio. Ninguém se excita com homem feio. Então, feio o Zé não era. O Zé era bonitinho. E isso poderia ser um ponto onde precisava ser lixado, porque ele era o melhor mordomo, ele não estava na condição de escravo, ele mandava e desmandava na casa do Potifar, e a beleza, esse desejo desperta o quê? A consciência, o eu sou bonito. E aí, quando ele fala, eu sou bom, eu sou bonito, eu sou grande aqui na casa, isso daí poderia ser um empecilho para quem Deus tinha propósito dele lá na frente. O que Deus faz? Arranca a veste de escravo. Vai pôr outra veste agora. Pastora, a veste de escravo está em Gênesis 39:12. Isso, Gênesis 39:12, segunda veste. Onde ele é provado nos valores morais. Terceira veste, veste de preso. Tirou a de escravo, colocou roupa de presidiário. Gênesis 39:20. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. O quê? Gênesis 39:20 e 21. E levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro mor ao seu ofício. O copeiro no seu ofício de copeiro. Desculpa. E este deu o copo na mão de Faraó. Você vê que aqui é um tempo... Eu queria ter lido acho que um pouquinho antes. Deixa eu ver. Era só um pouquinho. Aqui, ó. Vai no 40:20. É o capítulo 40. Opa, capítulo 39. Eu que li errado. Capítulo 39, versículo 20. 39 e 20. Depois eu vou ler um negócio aqui que eu achei para mostrar para Elisandra. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Você vê, ele tira as vestes de escravo e coloca as vestes de preso. Mas olha lá no capítulo 40, versículo 2. Eu falei para Elisandra que todas as pessoas
que trabalhavam no palácio eram eunucas para não ter ereção. Olha no 42, Li. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e o padeiro Mor. O copeiro e o padeiro que trabalhavam no palácio eram eunucos. Todos os homens que serviam ao rei tinham que ser eunucos, para não ter ereção por causa do harém. Entendeu? Por isso que vocês viram que a gente tem que estudar a Bíblia? Então a gente não sabe dessas coisas. Então, José aqui, ele é preso. Para quê? Para ser provado nos valores espirituais. Porque uma coisa não é a gente ser crente, livre. Outra coisa é você ter que provar da injustiça e continuar crente. Por que ele estava preso? Porque ele estava lidando com injustiça ali. A pior fase, eu acho que na vida de uma pessoa é ter que lidar com a injustiça, porque na injustiça não tem para quem você recorrer. Quando as pessoas te ferem, quando as pessoas te traem, quando as pessoas mentem. É terrível isso. É o que José está vivendo. Porque Deus tinha que provar os valores espirituais. É quando a gente está sofrendo injustiça que a gente é provado espiritualmente. Por isso que eu falei, você tem que aprender a suportar, seja o que for que vier na sua vida. O segredo está no suporte. E é terrível suportar. Porque a gente acha que vai morrer. Semana minha foi quando. Mas eu falei, não, vou aguentar. Vai dar tudo certo. Aí ele está com as vestes de preso. Gênesis 41, 14. Ele usa a 4ª veste. Vestes do passado. Gênesis 41, 14. Quem pode ler? Eu vou ler. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Aí, ó. Ele está tirando a veste de preso e tirando as vestes do passado. Porque ele se barbeou. Grifa aí, barbeou. Puxa uma setinha, coloca experiências passadas. A sua barba representava as experiências passadas. Ele lembrou que ele era hebreu com a barba. Ele não era egípcio. No Egito, não pode ter cabelo, barba, tem que ser tudo pelado, por causa dos piolhos, né, que eles consideram piolho como um deus. Mas José aqui está se barbeando, porque ele está se libertando das experiências passadas. Por quê? Anota aí, para chegar no trono, eu tenho que abrir mão das experiências passadas. Aleluia. Irmão, você quer vencer? Você vai ter que deixar teu passado lá atrás. Por mais doloroso que for. Você não vai esquecer nunca do que fizeram com você ou para você. Mas você vai ter que aprender a perdoar e lidar com isso. Tem coisa que a gente não vai esquecer nunca. Tem situação que você nunca vai perder aquela sensação. Mas a libertação está em lidar com isso. O que as pessoas acham que é libertação? É esquecimento, não é. Você vai ter que aprender a lidar com o seu passado, com abuso, com abandono, com rejeição, com desprezo. É lidar com isso. É isso que José está fazendo quando ele está se barbeando. Falou, eu vou tirar essas vestes. E ele tira as vestes do passado. Por quê? Ele não poderia avançar para um futuro da mesma forma que ele estava ali.
porque representava o passado dele. O que o apóstolo Paulo fala? Eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo diante de mim para a vocação daquilo que Deus me preparou. Pode falar, Marcelo. Eu estava mudo, mas eu estava assistindo, acompanhando, né, todos vocês. Tem coisas hoje que eu não consigo. Isso que você está falando para nós, não consigo. É um processo, Marcelo. Eu não consigo até hoje. Eu vou falar que isso daí, eu vou falar assim por mim, né? É um testemunho meu. Eu não consigo até hoje, há 25 anos, eu não consigo, por mais que eu tente. Peço a Deus todas as noites, madrugada, de dia e de noite. Eu saí da macumbaria, né? E até hoje, nas madrugadas, acho que é por isso que eu acordo tanto de madrugada. Eu tenho coisas assim dentro de mim que lá atrás, no passado, que vem, mas são coisas que vêm que eu pergunto a Deus, por que, Deus? Por que está vindo até hoje? E eu acordo nas madrugadas, eu me levanto assim com dor de cabeça, é uma coisa que eu luto no sonho, reluto. Eu peço a Deus para que Ele não deixe eu ter mais esse tipo de sonhos, coisas que ficaram lá atrás, que hoje... Você se perdoou por ter frequentado a macumbaria? Porque eu também... Ainda, do jeito que você está me falando, eu não consegui me perdoar. Eu já fiz encontro com Deus, mas é uma coisa que fica é um tempo assim, assim que tenho paz. Eu tenho um tempo de paz. Então, eu tenho uns 3 meses assim, uma... 3 meses eu fico em paz. Eu vou te Aí dar uma depois, direção. eu não sei se é uma brecha que eu dou, se é no mundo espiritual, né? Não sei se é uma brecha que eu dou num olhar, num pensamento, Vou te dar uma que direção, então. vem tão forte dentro de mim, mas tão forte, pastora, que eu não consigo até hoje vencer isso. Então, vou te dar uma direção. Você não vai ficar pensando nisso e se cobrar. Você vai Aí apenas... eu me cobro muito isso. Faz o maior esforço para você não se cobrar. Vai apenas ouvindo a palavra, porque a libertação vem pelo ouvir. E você pode ter certeza, até nas experiências ruins, Deus tem propósito. Talvez você não entende hoje por que de tudo isso, mas lá na frente você vai encontrar alguém com os mesmos problemas e vai estar liberto para direcionar. Então, ouça a palavra, se submeta a Deus naquilo que você pode. E um conselho, sempre seja real com Deus. Nunca seja fake. Sempre joga limpo com ele. José aqui, o que ele está fazendo? Eu vou me libertar do meu passado. Ele está se barbeando. Porque, irmãos, se nós queremos avançar, a gente não pode ficar preso lá atrás. Amanhã eu vou pregar numa cidade que eu vou falar um pouco sobre isso. Nenhuma pessoa forte tem um passado fácil. E se Deus olha para você e vê você forte, você não entende. Ai, por quê? É porque você teve um passado difícil que você é forte. Eu só sou quem eu sou por causa de tudo que eu passei. E quem me lixou. E quem me lixa. Porque senão eu não ia ser. Não, eu não ia ser. Então, nós precisamos entender que, mesmo que não faça sentido, para Deus tem propósito. Por quê? Qual que é melhor para vocês? Ô, Leda, destrava do microfone aqui. Eu falei com a Leda, tem uns irmãos que eu preciso falar. Um pouquinho, né? Um pouquinho de cá. Trava aí, vê se você consegue, Ledinha. Vai. Consegui ler? Qual que você acha melhor? Tá na casa do pai ou tá no poço? No fundo do Tá poço. na casa do pai
ou no fundo do poço? Ai, Jesus. Você me apertou, hein? Qual que você acha que é melhor? Está na casa do pai ou no fundo do poço? Pensa rápido. No fundo do poço? No fundo do poço. Mas por quê? Porque do fundo do poço, você sai dele para ir para a casa de Potifar. Qual que é melhor, a casa de Potifar ou a prisão? Você ia falar, não, a casa de Potifar. Mas para Deus era a prisão, porque era da prisão para o palácio. Está entendendo a ótica de Deus como que é diferente, Leda, da nossa? Às vezes a gente acha que a gente está numa fase ruim, mas é essa fase ruim que está nos direcionando para o propósito que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, aprenda a suportar o processo. Aparentemente, era melhor ele estar lá na casa do pai, mas para Deus era melhor ele estar lá no fundo do poço para ser vendido, para chegar lá no Egito, para chegar no propósito. Lá no fundo do poço, ele estava mais perto do trono. Que loucura. Ai, amém, Jesus. É, Leda, olha, Deus faz. Lá na prisão, ele estava perto do trono. É? Não é loucura? É coisa de Deus um negócio desse. Por isso, irmão, vocês não podem se apavorar daquilo que Deus faz na nossa vida. E são lugares que a gente não gostaria de passar. A Lugares gente que a não gente não quer gostaria de passar. Porque se eu falar assim, ó, quer ver? Enquete. Quem quer ir para o fundo do poço, levanta a mão. Quem quer ir preso? Ai, ninguém quer. A gente não quer. Só que alguns ambientes são necessários para nos encaminhar. É isso que Deus está falando. Quando ele chega lá barbeado, com vestes limpas diante de Faraó, ele vai usar a quinta veste. Qual? Vestes de justiça. Gênesis 41, 42. Pastora, foi o caso de José, né? Foi o caso de José. José foi justificado também, né? Completamente. Já aproveita, Julinho, lê aí para mim. Está com Bíblia aí? Opa. Trava aí. Gênesis 41, 42. Aí, ó, o celular travou lá. O som. Quer que eu leia? Pode ler, Li. Lê aí. 41, 42? Isso, deixa o Júlio ler depois. Hã? O Julinho lê depois para nós. Pode ler. É 41, 42, né? Isso daí. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Grifa aí. A quinta veste dele, veste de linho fino. Irmão, quando você aprende a deixar teu passado para trás, Deus coloca uma roupa real em você. Aleluia. O cara usou 5 roupas na Bíblia. Mas quando você Esse linho fino representa o quê? representa a realeza. Quando você se liberta do passado, você veste roupa real. Quando ele se libertou de tudo aquilo que estava preso no passado dele, ele faz o quê? Ele coloca uma veste de honra. E isso acontece na nossa vida hoje, por isso que nós precisamos lidar com o passado o mais rápido possível, porque tem uma roupa te esperando lá para você ocupar um trono. Você fica aí preso. 1980. Ah, porque quando eu tinha 3 anos, tinha. Ah, porque fizeram. Fala. E se libertar da veste do passado é deixar ser tratado? Sim, é deixar ser tratado, é perdoar o ofensor. É igual eu falei, não vai esquecer.
Mas quando lembrar, não vai doer mais. Tem gente que lembra do passado com dor. Tá doendo, não foi... Então, enquanto tá doendo, é porque não foi tratado Enquanto ainda. está doendo, é que não foi tratado. Como que eu sei que não, que eu fui curada? Não dói mais. Você pode falar do assunto de trás para frente, porque não dói mais. Já está tarimbado. Já passou. E você consegue olhar, se a pessoa está viva, você consegue olhar nos olhos da pessoa e você não sente nada além de misericórdia. Amanhã eu vou lá para a casa do meu pai. Eu tive muitos problemas com ele. Muitos. E antes, para mim ver ele, olha, quando minha mãe ainda era casada com ele, eu tinha síndrome do pânico quando eu via ele. Porque ele era agressivo, ele batia na minha mãe, ele batia em mim. E eu escutava o barulho, eu não precisava nem ver, eu escutava o barulho do caminhão dele, minha mão gelava, meu pé suava, eu começava a tremer, eu começava a andar, eu saía de casa. Tinha síndrome do pânico quando vi o homem. Mãe, eu vou lá, tô de buena. Hoje é normal para mim ver ele. Ele chega daqui, eu escuto o caminhão dele de longe, fala, meu pai tá chegando. Bem de boa. Porque ele pediu perdão para mim? Nunca. Nunca. Só que eu tô tão curada em relação a ele, a minha história com ele, que para mim o que ele fez foi indiferente. Eu olho para ele hoje com misericórdia e falo, Deus, eu preciso te conhecer. Salva meu paizinho. E quando eu vim para Jesus, que eu comecei a orar a questão do meu pai, sabe como que era a minha oração? Deus, mata o meu pai de acidente de caminhão. Aí eu fui ouvindo minha oração e vi que eu não podia orar assim. Aí eu orava assim, ó, Deus, deixa ele só ter um acidente, tá na cadeira de rodas. Mas não morre, né? Aí eu fui entendendo graça e perdão e fui fazendo a oração da vida. Não, Deus, só perder uma roda do caminhão. Quando eu vi, eu estava assim, Deus, não deixa acontecer nada do meu pai, não, coitado. Esse tempo roubaram o caminhão dele, eu orei tanto para ele achar o caminhão que achou depois de 5 meses. Deus falou assim, olha, ele estava dentro, 4 metralhadoras na cabeça dele. Eu falei, mas o senhor guardou meu pai, hein, para não ter remorso. Achou o caminhão parou lá na cidade. O cara foi roubar a cidade com o caminhão do meu pai. E atolou o caminhão na lama. Ele me ligou, Mariana, meu Deus! Tratado, a gente precisa se tratar. Porque tem gente que nunca vai pedir perdão, tem gente que vai morrer e não vai pedir perdão, e aí? Aí você vai ficar com raiva dos defuntos. Aí tem uma mágoa do defunto. Tem que tem gente que nos feriu e muitas vezes ela não tem o desconfiômetro que nos feriu. E vai ferir sempre. Porque pessoas feridas ferem pessoas. Por que umas pessoas nos ferem? As pessoas nos ferem porque são feridas. Por que a gente fere as pessoas? Porque a gente é ferido. Hoje eu estava loucona. Almático. Louco. Mas louco que vai. Falei, Deus, acho que você é TPM. Né? TPM é um demônio. Estressado. Ferindo todo mundo. Falei, hein? Sai, demônio. Falei, para. Estou sarada já. Não posso ficar ferindo os outros, não. Aí eu vi que o problema não era ninguém. Era eu que estava estressada. Já que era meu estresse, dor de cabeça. O meu remédio de dor de cabeça passou. A calma veio. Saiu o Zexu. Falei, gente, era dor de cabeça. Por que não tomou o remédio antes? Não. Aí desconta, né? Traz coisa. Ó, você tem uma noção, quando a gente está almático, a gente chora por causa de mosquito. O mosquito cagou a minha comida hoje. A beronha. Chorei. Não era só jogar? Você vai chorar? Fala sério. Porque não é resolver, ela cagou, né? É igual o passado. Vai resolver. Nada, já fizeram, já zoaram com a tua cara, tudo que eu tiver direito. Perdoa aqueles trastes lá. Ela queima eles tudo, Jeová. Quero ir para frente. Quero vencer. Em nome de Jesus. O caráter de José. Vamos ver. A gente viu que ele se achava um pouco, né? Mas vamos lá. Vamos ver as coisas boas dele. Ele era um homem piedoso. Gênesis 39, 1 ao 3. Quem pode ler para nós?
Gênesis 39, 1 ao 3. Vai, Júlio, será que você consegue? Aí, agora... Gênesis 39, o quê? 1 ao versículo 3, do 1 ao 3. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que José fazia, a mão dele prosperava, porque ele era um homem piedoso. Esse é um segredo de José, tá? As pessoas ao lado dele cresciam. Guarda isso no seu coração. Irmãos, as pessoas que chegam perto de você, as pessoas que você trabalha, têm que crescer. Mas qual que é a mentalidade? Ah, eu vou enriquecer os outros? Irmão, se você não conseguir enriquecer ninguém, você não consegue se enriquecer. Por isso que você tem que ser o melhor funcionário, a melhor produtividade tem que sair da sua mão, para você aprender a fazer riqueza, crente. Mas o crente é egoísta, ele fala o quê? Ah, não fazer direito, não. É para os outros. É dinheiro para os outros. Não é para os outros. Quem faz ao homem faz para Deus. Então, quando você é melhor naquilo que você faz, Deus acha graça em você. Ele era um homem fiel, versículos 5 e 6. Lê, tá vendo se consegue ler. Pois é Danúbio, hein, Danúbio? Já fica no jeito, os 7 e 9. Vai, Ledinha. Versículos 5 e 6. Ele era um homem fiel. Ai, Jesus. A Leda sumiu. Ai, Jesus, sumi. Pode ler que nós te ouvimos. Daniel. Sai. Volta, Leda. Caiu demais. Volta, Leda. Voltou, ó. Ô, Glória. Vou não, Leda. Vai embora, não. Fica. Vai. Tá mudo, Leda. Sai dela. Tá mudo? Muta. Pronta, Aí, agora vai. Vai com fé. agora vai. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Pronto, Olha, José era bonito. ele era bonito, ponto. Achamos na Bíblia que o Zé era bonito. Até gritei. Eu uso 300 Bíblias para ler. O Zé era lindo, gente. Ele era formoso de aparência e à vista. Ele era bonito de perto e de longe, porque tem gente que é bonito só de longe. Né? Você chega perto, você assusta. Ele não. Ele de aparência e de vista, tá? Vamos lá. Então, ele era um homem fiel, porque tudo que o Potifar tinha, Potifar era rico, confiava nas mãos e ele prosperava. Tem gente que vem fazer uma faxina na sua casa, leva até teu varal embora. Fala, gente, que é isso? Pessoa que não vai crescer nunca. Por quê? Para crescer, para prosperar, tem que ser fiel. Ele era espiritual. Vai, Danúbia, versículo 7 ao 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher.
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Viu? Ele era um homem espiritual. Lá ele estava no Egito. No Egito não tinha igreja não, viu, para ele ir. Mas ele era crente lá, mesmo não tendo igreja. Ele era submisso. Deixa eu ver. Vai, Lenice. Você riu da Danúbia, agora vai ser para ler. Danúbia vai ler. Agora vamos para a Lenice. Capítulo 41, versículo 15 e 16. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha a humildade do cara. Não era, o Faraó falou assim, falaram que você revela sonhos. Não era para ele falar assim, aham, tenho esse dom. Mas ele falou assim, ó, não está em mim. Deus vai dar resposta. Aí tem uns babaca. Eu canto, frango. Eu vou. Deus está falando assim, grande coisa, serve inútil. E lá em Lucas fala que quando você faz tudo que você tem de dom e talento, você é inútil. Para não ser inútil, você tem que exceder, fazer além. Eu estava limpando essa casa e falei isso para Deus. Falei, o senhor chamou de inútil, né, Deus? Tá bom, tá nada não. Tudo que a gente faz ainda é inútil. Mas viu, né? A humildade do homem. Vai lá, vira a folha. Por quê? Ele sonhou e teve um efeito. Falamos disso um pouquinho. Qual foi o efeito do sonho? Olha quando você sonhar grande, o que vai acontecer? Você vai ser invejado. Vão querer te prender pelos seus sonhos. Isso não é uma prisão física, não, é uma prisão espiritual, viu? Pessoas falam assim, eu vou conquistar tal coisa. A pessoa quer te prender na inveja. Não vai. É caro. Para você não tem, você já queima. Não, quando alguém falar isso para você, você já queima ela na cara dela. Está amarrado e queimado, em nome de Jesus. Satanás. Manda de reta. José foi caluniado por causa dos seus sonhos. Aqui, porque o povo fala mal de você, ó. Esse é sonho. E outra coisa maravilhosa, José foi esquecido por causa dos seus sonhos. Tem época que Deus vai colocar a gente na fase ali da espera e vai aparecer que somos esquecidos. Mas sabe por quê? Que Deus fez o padeiro lá, o copeiro, sei lá quem sonhou, não lembro a ordem, esquecer? Deus fez ele esquecer para José não chegar prematuro lá no trono. Ele ia chegar numa época que não estavam precisando dele. Ele só foi chamado quando ele foi necessário. Por quê? Faraó não tinha outra opção senão José. Então, tem época que a gente acha que Deus está nos esquecendo e ele não está. É que ali no propósito a gente não é necessário, não tem lugar para nós. A gente vai chegar verde no negócio. Irmão, e tudo que começa fora do tempo morre. Não vai para frente. Até na espera de Deus, Deus tem propósito. Deixa eu ver aqui. Qual foi a resposta a todos esses efeitos de José? Gênesis 45, 3. Gênesis 45, 3. Olha a resposta dele. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Grifa aí, eu sou José. Sabe o que ele está falando com isso? Eu sou o mesmo que sonhava quando vocês venderam.
Quando as pessoas falam assim, o que aconteceu com você, você dá o seu nome. Eu sou fulano. Eu sou a mesma pessoa que vocês tentaram matar, mas não morreu. Eu sou o mesmo que sonha. Eu sou o mesmo que carrega a promessa. Eu sou o mesmo que carrega um propósito. Porque vão se levantar, mas você é o mesmo em nome de Jesus. Só tem uma diferencinha. Você está mais preparado agora do que ontem. Você está mais preparado hoje do que semana passada. Você está mais pronto hoje do que o mês passado. Não esqueça isso. Quando você for orar hoje, você fala, Deus, eu sou fulano. Declara isso com a tua voz. Fica orando só no espírito, não. Você dorme na hora que está orando. Você fala com a boca. Deus, sou fulano. Mesmo que tentaram matar lá. Mesmo que tentaram enterrar, abortar, humilhar, estuprar. O mesmo que tentaram trair. Eu sou o mesmo, só que hoje eu sou curado. Então, eu estou pronto para novas vestes em nome de Jesus. 7 segredos da prosperidade de José. Vou falar aqui, vou dar tarefa para vocês hoje, tá? Vocês têm que ler Bíblia. Quem está lendo Gênesis? Olha. Amara, a Lenice está, né? Tá. Mas vocês vão ler Bíblia. Não, gente, tem uma fé que vocês vão ler Bíblia. Tem fé. É possível que crê. Vai falar, quem leu? Você vai falar, nome de Jesus. 7 segredos da prosperidade de José. Primeiro, obediência. Gênesis 39, 3. E versículo 21 e 23. Olha o versículo 6. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 21 ao 23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Pode levantar a tua mão direita para eu profetizar para você? As pessoas vão achar graça em você para te abençoar, por causa da tua obediência. Você que tem sido fiel em todo tempo com o Senhor. Vai ter graça abundante na tua vida e as pessoas vão te abençoar em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Só que, esteja preparado para o negócio. Olha o segredinho da bênção. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos. As pessoas presas na mesma situação que você passa vai ser entregue para você cuidar. Fulano está me procurando, deixa eu orar. Aí você fica ligando para mim, não, você ora. Para isso que Deus te curou. Você orar. Vai estar todo mundo me procurando. Ora, direciona. Chama a pessoa para vir na igreja, evangeliza, discipula. Faz um bom trabalho com essa pessoa e insira essa pessoa no reino de Deus. Porque, irmão, a gente tem que perder a consciência de que é pastor que faz isso, não é? O pastor não dá conta. Às vezes o pastor não está dando conta nem da vida dele. Porque é muitas atribuições. Então, nós precisamos entender o que Deus faz. Quando Deus colocou José lá, o carcereiro deu todos os presos na mão de José, para José cuidar. Deus traz pessoas com o mesmo problema na nossa mão. Não é só para você ouvir, é para você direcionar. Direciona que essa pessoa vai se converter e vai dar fruto. Segundo segredo, produtividade. Sabe por que ele era próspero? Ele era produtivo. Não essa preguiça que vocês têm no frio, não. Ai, Jesus. Quem gosta do frio? Só ele só você mesmo, então. Só. Ninguém gosta do frio, gente. A gente fica duro. Vai lavar uma louça, quase morre com os dedos duros.
Tomar banho de Calor dia. insuportável. Deus me livre. Não, gente. Frio não é de Deus. Frio é de Deus, porque não é. Então, ele era produtivo. Onde está isso? Gênesis 37, 13. Opa, 37. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. O que o pai pedia, ele fazia. Ele ficava terceirizando. Eu peço uma coisa para o Davi pede para a Inê pede para o pai grita: que é? E manda o Davi de volta para aquela corrente. É difícil que o povo meu filho está. Ah, não faço povo não, muito lento. Se eles resolver quem vai, já fui lá e busquei. Eu falo para eles: vocês não vão prosperar, porque não é produtivo. Para de terceirizar, irmão. Às vezes, tem gente que tem preguiça até de orar por ele mesmo. Você ora por mim, viu? Fala, gente, terceirizando até a oração. Gênesis 39, 4. Olha a produtividade de José. José achou graça aos seus olhos e serviu. E ele foi sobre a sua casa e entregou tudo na sua mão e tudo quanto tinha. Versículo 23, nós lemos. Por que ele era produtivo e era acrescentado? Porque o Senhor sabia que podia contar com ele. Sabe em quem Deus acrescenta riqueza? Quem sabe lidar com o serviço. Aí a pessoa fala: não dou conta. Irmão, quando você não estiver dando conta, então você não vai dar conta de administrar a prosperidade. Porque se você não tem organização hoje, como que você vai ter amanhã? É organização de vida. De vida. Isso não dá conta de organizar a vida. Mas não tem tempo. Esses dias atrás, uma pessoa de fora me procurou e falou: pastor, eu preciso de uma ajuda. Você pode falar? Ela já foi membro daqui. Eu falei: preciso que você faça uma planilha para eu me organizar. Você toma vergonha na sua cara, irmão? Falou: não, não consigo. Você sabe levantar cedo? Lavar uma louça? Você faz o dia inteiro? Toca de roda? Toca de roda o dia inteiro. Eu não tenho tempo para estudar. Não consigo dar um banho nos meus filhos. Porque não se organiza. E não trabalha fora, não. De casa. Porque nós temos que organizar, porque você não tem prosperidade. Não, a gente tem que ser. Eu sei que tem dia que tá punk. Eu sei que tem hora que o negócio toma conta, bagunça. Tem uns percalços. Mas a gente tem que ter uma organização de vida. Ai, que hora você acorda? Depende. Tem de 11 horas, tem de 1 hora da tarde. Ou, é prosperar muito. Na casa do chapéu. Porque tem que ser produtivo para Deus. José era solidário. Gênesis 40, versículo 6. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estava no cárcere, dizendo: por que estão tristes hoje? Por que mudou o vosso semblante? Então eles disseram: nós temos sonhado um sonho e ninguém o interpreta. Sabe por que José foi abençoado? Porque ele foi solidário com a dor dos outros. Irmãos, a gente precisa melhorar como crente. E é em tudo. Hoje os crentes, eles não ajudam mais ninguém, não. Falando crente. Reduzindo. Ó, sobra uma roupa boa, que o crente faz? Põe lá no venda. OLX. Dá nada para ninguém. Aí paguei caro, pastor. Outro dia eu vi um negócio de uma ovelha minha, lá no OLX, roupa de criança. Aí eu tirei um print e fui no Zap. Falei: irmã, dá uma vergonha pra cara. Deus te abençoa tanto, abençoa os outros. Aí, mas eu paguei caro. Falei: cara, é remédio. Vai abençoar os outros. Eu sei que não tem nada a ver com a sua vida, mas eu sou sua pastora. Abençoa alguém com isso aí. Não sei se ela vendeu ou ela tirou. Ou ela pôs num grupo que eu não estou. Porque, gente, o povo não dá nada para os outros. A pessoa fica doente, não vai visitar, não é solidário com ninguém, com a dor de ninguém. Cada um que lute. Não é assim, não, irmão. Mas é crente. Quer prosperar, tem que ser solidário. Pergunta para o irmão, manda um zap. Como você está, praga? Morreu? Ela já viu Jesus, irmão? Pergunta. É empatia isso aí.
Ele era administrador. Gênesis 41, 48. Cadê? E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, guardou o mantimento na cidade, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava em cada cidade. Teve a administração. Como que a gente prospera sem administração, gente? Não dá conta. O faraó olhou e falou, nossa, você sabe administrar tão bem, tem que ser você. Quando você é bom naquilo que você faz, na sua vida, isso se torna uma rotina, se torna tão natural, que se torna um talento seu. E numa oportunidade para esse talento ser usado, as pessoas vão enxergar você. E assim, administra. Ah, pastora, eu não passo muito dinheiro na minha mão, então administra as moedas que você ganha, administra o arroz, feijão. Em casa, a gente começa a administrar um pouco de mistura, a gente está gastando menos com mistura no mercado. Parece besteira. Mas administração. Antes todo mundo comia 2, 3 bifes. Falei, para parar. 2 só para cada um. Criança come muito, tá bom. Come tanta carne. Comer tanta carne. Vai comer tudo num dia só. Vamos separar esses negócios aqui. Ovo. Prova ovo. Aquele monte de ovo. Ele falou, não comi. Falei, não. Fez, comeu, hein? Não vai jogar nada fora. Parou. Até café. Aí meu marido fica, deixa assim. Ele fala assim, minha mulher é administradora. É lógico que é assim, você tem que descer na barra. Mas não é, isso é bem prosperidade na nossa vida. Aprende para você ver. Como que vai sobrar? É nos detalhes, irmão, parece que não, mas é nos detalhes que sobra. Ele era estrategista. Quando o faraó fala com ele já tinha um plano certinho para o faraó fazer, ó, você vai guardar tanto tempo, não vai fazer celeiro, você vai pôr assim. Ele tinha estratégias. Por isso que eu falo para você, tenha planos. Por quê? Uma hora que uma pessoa chega na tua vida, que Deus envia, você tem que estar pronto. Eu tenho tudo aqui, ó. Vou perguntar o que quiser para mim. Ah, pastora, o que você precisa? Eu só abro. Quanto você quer dar? É tal coisa. É assim, tudo aqui no preto e no branco. Tem tudo, já sei preço de tudo, já sei estratégia, sei, ó, isso aqui, esse sonho meu custa tanto, esse tanto, esse tanto. Por quê? Se alguém quer me abençoar e a pessoa quer saber valor, se eu chegar e falar, quanto você precisa? Eu vou falar, não sei. Eu falo, não, eu sei sim. Uma pessoa organizada, eu falo, Deus, eu estou no jeito. Se quiser abençoar, está tudo no papel. Ele era um homem temente a Deus. Sexto segredo da prosperidade. Não há prosperidade sem a presença de Deus. Se não ter temor a Deus, ó, Gênesis 41, 16. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim, mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele era conduzido por Deus. Tudo que ele fazia vinha de Deus. E ele era benevolente. Gênesis 50, 21. Gênesis 50, 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Gente, fala sério. Você tem 11 irmãos. Te dá um couro e te vende. Passa 17 anos, vem tudo morrendo de fome na porta da tua casa. E o seu presidente do Brasil. O que você faz? No primeiro que você já tinha postado no Face, né? Capaz. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, sabor de mel comecei. Mas olha a resposta da vida de José. Ele sustentou os irmãos e as famílias. Porque ele era benevolente. Para que Deus tinha feito ele administrar a riqueza? Para cuidar da família dele. Sabe por que Deus nos prospera? Para cuidar dos nossos. Para cuidar dos nossos. A Bíblia fala que ele
ele foi para Benjamim, ele deu 5 porções a mais. Por quê? Para testar os irmãos, como que os irmãos eram. Ele testou os irmãos na fraqueza deles. Ele testou os irmãos no roubo, porque os irmãos roubavam o pai. Ele testou os irmãos dando comida a mais para Benjamim. Porque quando José estava lá na casa, os irmãos brigavam por comida. Ele testou os irmãos dando roupa a mais para Benjamim, porque os irmãos venderam ele por causa de uma roupa. Então, ele dá 5 vestes para Benjamim a mais. Por quê? Uma para cada ano. Ia ter mais 5 anos de fome. E José falou assim, eu vou te dar 5 vestes. Uma para cada ano. Por quê? Você tem que renovar todo ano. Guarda esse princípio. Ainda mais se você quer aluno. Irmão, todo ano você tem que renovar. Ano que vem você tem que estar melhor do que esse ano. Renovar tudo. Renovar a mente, renovar coração, renovar propósito. Virou o ano, virou até o propósito. Faz um propósito novo. Ah, pastora, mas eu ainda não conquistei. Meu sonho é uma casa. Então, você vai mudar a planta da casa. Alguma área na casa você vai mudar. E aumentar. Porque você tem que renovar. Tem que fazer um curso que você não fez. Deixa eu falar um detalhe bobo, mas que te ajuda a crescer. Muda a linguagem da Bíblia que você lê uma vez por ano. A pessoa tem a Bíblia, 60 anos de igreja, mas não lê. A minha está tudo colada assim, porque eu leio muito. E é essa aqui que eu amo. Mas só é. Ai, não muda, eu gosto dessa. Não muda. Muda todo ano. Teus olhos vão ver coisa nova. Teus olhos vão saltar para coisas escondidas que você não viu. Isso é um princípio. Isso é um princípio de prosperidade, de renovação. Renove-se todo ano ministerialmente, na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu tenho certeza que você vai vencer. Amém? Vou deixar para a gente fazer de tarefa 7 vezes em que José chorou e a comparação de José com Jesus. Depois eu vou tirar uma foto dos irmãos que não tem apostila. Eu vou colocar aí para vocês, tá? Para vocês verem. Semana que vem a gente tem Jó e na outra nós temos o Kleber Malaquias. Ele está super animado e eu estou até com frio na barriga, porque é um sonho. Eu investi um sonho meu em vocês, porque eu tenho certeza do que o efeito da palavra faz. Eu tenho certeza que vai ser libertador. Só para a gente encerrar, a tríplice bênção de José. Ele teve 3 bens: prosperidade, proteção e plenitude. O que adiantou ele aguentar tudo que ele aguentou? Ele foi próspero no Egito. Ele teve proteção de Deus no maior tempo de crise e ele teve plenitude em todas as áreas da vida dele. Guarda isso e grifa. Você que tem a apostila, leia coisas das passagens, para Deus ministrar no teu coração. Por quê, pastora? Porque se não vai dar tempo? Não. Eu quero que você aprenda a fazer isso tudo na sua casa. Você passa um tempinho sendo ministrada por Deus, naquilo que nós estamos vendo. Se possível, leia essa semana o livro de Jó. O livro de Jó, se você ler 6 capítulos todos os dias, você lê o capítulo inteiro, o livro inteirinho numa semana. Então faz um esforcinho, leia Jó essa semana. Jó é um livro muito rico, nós vamos estudar o patriarca Jó, porque a história dele começa lá em Gênesis. Algum comentário para a gente orar, ativar as nossas câmeras, a gente tirar a nossa selfie do dia? Alguém queria falar alguma coisa? Quero profetizar na vida de vocês hoje. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, erga a tua mão direita e a mão esquerda no coração. Deus, eu sei que muitos José se encontram aqui nesta noite. E o Senhor é o Deus que muda a nossa sorte. O Senhor é o Deus que muda a nossa vida. O Senhor é o Deus que muda a nossa história.
Eu sei, Pai, que nenhum passado foi em vão. Nenhuma dor aqui, Pai, foi em vão. Nenhuma experiência foi perdida. Mas o Senhor é o Deus que nos dá vestes novas. Por isso, hoje, Deus, em nome de Jesus, eu oro para este povo, para declarar vestes novas na vida deles. Que venha cair por terra a veste da humilhação, da vergonha, da enfermidade, da dor, da afronta, e que eles venham vestir vestes reais, vestes de honra, de prosperidade. Deus, eu vejo o Senhor abençoando pessoas. Senhor, eu vejo o Senhor tocando na vida de pessoas por causa da obediência. Por isso vai alcançando. Aonde a minha mão não alcança, alcança, Senhor, agora com o teu poder em nome de Jesus. Eu selo essa palavra da vida de José, eu selo na vida deles nessa noite. Haverá um tempo novo, haverá umas vestes novas sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Nós vamos ouvir falar o que Deus fez na tua casa, na tua história, na tua família, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu creio e